Tem gente abrindo mão da unção, do chamado, do poder de Deus por momentos de prazeres. Aqui não é de comida, prazeres carnais. Comer não é pecado, é necessário para que estejamos vivos. Mas tem gente abrindo mão das coisas de Deus por momentos de prazeres pecaminosos, mundanos. Sabe, irmãos? Gente que já foi uma bênção nas mãos de Deus. E negociou, barganhou, abriu mão, desprezou. E por isso perderam o que poderia ter sido nas mãos de Deus, na família, na sua comunidade, no seu estado, na sua nação. Valorize o que precisa ser valorizado. Priorize o que precisa ser priorizado. As coisas espirituais são eternas. Tudo aqui vai passar rapidamente. Nós precisamos marcar a nossa geração. Deixar uma marca positiva. Aqui esteve um homem de Deus. Por aqui passou uma mulher ungida, abençoada, e que marcou presença e que fez diferença para a honra e para a glória do nome daquele que vive e reina para sempre. Meus irmãos, preste atenção. Eu compartilhei essa mensagem há algum tempo. E eu lembro que eu coloquei para os irmãos naquela ocasião que não se tem notícia, nenhum prato, por mais sofisticado, em qualquer restaurante, não teve o preço, nem 1%. Não se pode comparar o prato mais caro no restaurante mais caro do mundo com o preço desse prato, dessa sopa de lentilha. Porque Esaú chega com fome de uma caça. E quando ele chega, seu irmão Jacó estava fazendo o cozinhado. Está escrito, o sopão. E certamente estava com aquele cheirinho convidativo. Já viu aquele cheirinho que você detecta de longe? É ou não é? Olha o cheirinho do churrasco. Tem gente assando uma picanha, né? Uma linguicinha da Cofrio, né, Márcio? Tem gente fritando o peixe. Vai de longe, não vai? Tem certos pratos que o aroma vai longe. E é gostoso. Eu lembro em casa quando a gente torrava café, lá no meu interior de Minas. O café torrado, 2, 3 quadras, todo mundo sabe que tem alguém torrando café. Hoje não tem isso mais não, viu, irmãos? A gente torrava e moía no moinho de mão. Hoje a gente vai no supermercado e compra meio quilo, 250 gramas, 1 quilo. É só abrir e já joga lá, não é? Então, Jacó estava fazendo um prato cheiroso, apetitoso, tentador para a natureza carnal, para alguém que estava com fome. O diabo é oportunista, hein? O diabo sabe a hora de atacar. Falando de fome, ela atacou Jesus na hora que Jesus estava com muita fome, 40 dias e 40 noites jejuando. Por que ele não foi no começo do jejum? Ele deixou para se apresentar no fim. Porque ele sabe o ponto fraco e sabe a hora certa. Ele é um psicólogo milenar. Fica estudando a mim, estudando a você. Conhecendo os pontos fortes, conhecendo os pontos fracos, conhecendo os seus gostos em todas as áreas. E ele vem exatamente no momento de necessidade, no momento de fraqueza, no momento de carência, é que ele chega. Foi assim com Jesus. E é assim conosco. Eu disse há pouco, o inimigo é o mesmo. Ele só altera as suas estratégias de ataque. Então, queridos, quando Esaú sente aquele cheiro apetitoso,
Ele pede ao irmão: dai-me um pouco dessa sopa de lentilha. E Jacó, maliciosamente, ali tinha um conflito de família, né? A família de Jacó teve muitos problemas, e isso já vinha lá de trás. E ele então disse para o seu irmão, repete lá o versículo de número 33, diz assim: então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se, saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Antes de entrar aqui no ponto que eu quero frisar, o Espírito Santo manda dizer para os irmãos que Esaú depois tentou buscar a bênção. Ele quis depois desfrutar do que ele havia abandonado. Mas a Bíblia vai dizer que o tempo da sua oportunidade havia passado. Quantas pessoas, como Esaú, desvaloriza as coisas espirituais, desvaloriza o chamado, desvaloriza os dons, desvaloriza, irmãos, a presença do Espírito Santo, desvaloriza a congregação, a liderança, o pastoreio, a palavra de Deus. Ele perde o tempo da sua visitação. E muitas vezes, quando cai a ficha, por assim dizer, o tempo da sua bênção, o tempo que Deus lhe havia dado para que ele aproveitasse, nunca mais voltará. Olha o que diz o texto, pastor Marcos. Venha cá, leia para nós aqui no microfone. Qual é o texto? Hebreus 12, 16 e 17. Olha como diz esse texto. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Misericórdia. Leia outra vez. Isso aí dá um temor na gente, irmãos. Tem gente brincando com os dons, brincando com o ministério, brincando com o chamado. Anjos gostaria de estar no meu e no seu lugar, pregando o evangelho da graça. E esse alto privilégio não foi dado a anjos, foi dado a mim e a você, apesar de nós, pela graça. Valorize muito. Olha o que aconteceu com Esaú depois. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O que isso nos ensina? Os irmãos sabem que comer é prazeroso. É ou não é? Comer é prazeroso, por isso a gente tem que vigiar. Senão a gente vai ficando com excesso de fofura. É ou não é? Comer é gostoso. Aquele prato predileto é delicioso, só de você olhar dá água na boca. É ou não é? Hoje lá em casa eu falei: Gininha, faz frango com quiabo. E faz um feijãozinho cozido no dia. E faz uma polentinha molinha. Eu estava aqui de manhã orando, conversando com o pastor Israel. E lembrei. E disse: uau, deixa eu ir embora. Não é verdade? Comer é prazeroso. O que a gente vê aqui? Que Esaú, pelo prazer de comer a sopa de lentilha, nem sei se é tão bom assim, ele abriu mão de tudo que Deus havia lhe prometido. Tem gente abrindo mão da unção, do chamado, do poder de Deus, por momentos de prazeres. Aqui não é de comida, prazeres
carnais. Comer não é pecado, é necessário para que estejamos vivos. Mas tem gente abrindo mão das coisas de Deus por momentos de prazeres pecaminosos, mundanos. Sabe, irmãos? Gente que já foi uma bênção nas mãos de Deus. E negociou, barganhou, abriu mão, desprezou. E por isso perderam o que poderia ter sido nas mãos de Deus, na família, na sua comunidade, no seu estado, na sua nação. Que Deus me guarde, te guarde, nos guarde. E que tenhamos juízo para que esse demônio dos amalequitas, lembra que Amaleque era descendente direto de Esaú, possa te influenciar de alguma maneira. Valorize o que precisa ser valorizado. Priorize o que precisa ser priorizado. As coisas espirituais são eternas. Tudo aqui vai passar rapidamente. Nós precisamos marcar a nossa geração. Deixar uma marca positiva. Aqui esteve um homem de Deus. Por aqui passou uma mulher ungida, abençoada, e que marcou presença e que fez diferença para a honra e para a glória do nome daquele que vive e reina para sempre.